Ser humanos de todo o Brasil, aqui é o professor Leandrinho. Trago para vocês 5 dicas especiais em óptica geométrica para fazer uma brilhante prova do Enem. Você vai perder essa? Vai não. Não sai daí, pegue seu papel, seu lápis, sua borracha e vamos estudar. Voltamos em definitivo e antes dessas 5 dicas especiais, não esqueça de se inscrever no canal se você caiu aqui de paraquedas. Poxa, tô aqui à véspera do Enem, tô estudando pro Enem e encontrei esse vídeo. Vou me inscrever aqui no canal Física para Leigos do professor Leandrinho. Isso aí, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, porque os vídeos são semanais. E depois de assistir os vídeos, estudar bastante, deixe seu joinha para dar aquele engajamento aqui no Física para Leigos. Vamos lá? 5 dicas sobre óptica geométrica para você fazer uma excelente prova do Enem. Vem comigo! Leandrinho, o que eu posso focar nessa reta final em óptica para o Enem? Muitas perguntas são feitas pelos alunos para mim com relação a isso. E eu falo assim, olha, o que tem caído muito nos últimos anos são esses tópicos que eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos ao primeiro tópico que tem caído bastante, que é o estudo das cores. Então o que vocês precisam saber no estudo das cores? Obviamente que vocês precisam saber que a luz branca, ela é policromática, não é? O que significa, Leandrinho, ser policromática? Vem comigo. A luz branca, ela possui todas aquelas 7 cores que são as cores do arco-íris, não é isso? Então, ela é policromática. Pronto, isso é muito importante. Leandrinho tem que decorar as cores. Poxa, é bom você saber a sequência. Algumas questões eu já vi do Enem cobrar essa sequência. Então, costumo falar com o meu aluno assim, ó, dê uma olhada nas cores de menor frequência até maior frequência. Menos energia até mais energia. Observe que a de menos energia desvia menos do que a de mais energia, né? Quando sofre o fenômeno da refração de dentro do prisma para fora. A gente vai falar sobre refração daqui a pouquinho. Então nós temos vá, vê. Esse primeiro vá, quem são? Vermelho, alaranjado e amarelo. Aquelas mais fraquinhas, né? Depois, de novo, vá, verde, vai se tornando um pouquinho mais, né, a cor um pouco mais escura, o verde, azul e anil. E por último, a mais fortinha de todas, que é o violeta. Então, é importante você saber assim, a sequência das cores, que vai ajudar muito vocês na prova do Enem. E quando você entende as cores, o que é importante também a gente saber? Quando os corpos são iluminados por uma luz policromática, que compõe todas essas, a gente observa o quê? A cor dos objetos. Então, por quê? Como que você vê o objeto azul? Simples. Você vê o objeto azul porque esse objeto, ele vai receber, tá? A luz branca, composta por todas essas cores que nós vimos aqui, vai fazer um fenômeno da óptica chamado absorção com todas as cores, exceto quem? O azul. E o que vai fazer com o azul, Leandrinho? Refletir os seus olhos. Então a gente vê a cor refletida e não absorvida. Perfeito? Isso é muito importante. A gente vê a luz refletida. Se refletiu o azul e absorveu todas as outras, nós estamos vendo o objeto azul. O mesmo acontece ali também com o vermelho. Reflete o vermelho, ele vem aos nossos olhos. E as outras, Leandrinho? Absorve. No caso do branco e o preto, o branco reflete difusamente 100% praticamente dos raios luminosos. Pouco é absorvido, pouquíssimo. E o preto? A mesma ideia, só que é com absorção. Absorve praticamente 100% dos raios de luz, de todas as cores. Então você não vai ver cor nenhuma, porque não tem nenhuma delas, ou todas elas, refletindo nos seus olhos. Então nós estamos estudando as cores dos corpos iluminados por luz policromática. Leandrinho, e se fosse iluminado por uma luz monocromática? Vamos entender primeiro o que é monocromática, que é o caso de quê?
dessas três aqui, ó. Essas três são monocromáticas. Ah, Leandrinho, para aí. Se policromática, cromática, cor, poli, várias, então monocromáticas, mono, uma cor. Isso. Existem lâmpadas que, com reações químicas, emitem naturalmente cores, como, por exemplo, o sódio, que emite a cor amarela. Mas existem também filtros. Você pinta a superfície de vidro de uma lâmpada, certo? E aí você vai ter as cores ali sendo emitidas para aquela lâmpada, filtrando aquelas outras que passam pelo vidro, né, desta lâmpada. Então temos ali, ó, a vermelha, a verde e a azul, né? Quando eu acendo a luz branca, policromática, eu vejo a maçã vermelha, a folhinha verde, né, da maçã e o pássaro azul. Quando eu apago a luz branca e acendo a luz monocromática vermelha, o que acontece? Não tem nada branco, tá? O branco, ele pode refletir qualquer cor, qualquer, tá? Então não tem nada branco. Você tem vermelho, verde e azul. O vermelho reflete o próprio vermelho que chegou, e as outras duas, verde e azul, absorvem o vermelho, porque a característica da folha do pássaro é refletirem, respectivamente, o verde e o azul. Então, se chega vermelho, vai absorver. Você vai ver a folhinha de cor preta e o passarinho também de cor preta, ok? Apaguei a luz vermelha, acendi a luz verde. O que aconteceu? O vermelho da maçã absorveu o verde, o azul do passarinho absorveu o verde e a folhinha verde refletiu a cor verde dos nossos olhos. A gente vê apenas a folhinha com cor verde, o restante preto. E se eu acendo a lâmpada azul, a gente vê apenas o passarinho, que a cor dele é característica azul, então vai refletir o azul para a gente. A folhinha verde fica preta e a maçã também ficará preta por ser vermelha. Caíram algumas questões no Enem também sobre cores primárias e secundárias. Quem são as cores primárias? Ó, observem. Cor primária. Cor primária. Olha que interessante. Cor primária. Então nós estamos falando de luz, não de tinta, ok? Quem são as cores primárias? Azul, vermelho e verde. Como Newton mostrou que aquelas 7 cores compõem a luz branca, as 3 cores primárias também compõem a luz branca. Se eu fizer uma interseção das 3, vai formar a luz branca. Agora, existem também as cores secundárias, tá? Que são a interseção entre 2 dessas cores. Então já caiu uma questão lá do fotógrafo, do filtro do fotógrafo, já caíram algumas questões sobre cores primárias e secundárias. Então são elas. Magenta é uma cor secundária. Ciano também é uma cor secundária. E amarelo. A magenta, que é essa cor aqui, observe que ela está em interseção entre quem? Ó, azul e vermelho, tá? Azul mais vermelho. Forma quem? A cor magenta. Outra secundária, ciano, está entre quem? Azul e verde. Então, ciano, você tem azul mais o verde. E para finalizar, a amarela, isso mesmo. A amarela é cor secundária, porque é a união do vermelho com o verde. Então você tem o amarelo, vermelho, mais o verde, tá legal? Então é importante, claro que o Enem ele trouxe essas junções pra gente, foram questões muito fáceis, eu acho que vocês já viram, mas é importante vocês conhecerem as cores primárias e secundárias. Um fenômeno também muito importante que cai demais na prova do Enem é o fenômeno, olha o acento aqui, fenômeno da refração da luz. O que consiste no fenômeno da refração? Primeiro, para ter refração da luz, precisa que o raio de luz passe de um meio para o outro, 2 meios de características diferentes, tá? Essa característica diferente pode ser a densidade, a temperatura, mas a gente costuma caracterizar por uma letra chamada letra N, conhecido como índice de refração do meio. Então, N é a relação entre
a velocidade da luz naquele meio e a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Então, esse N a gente conhece como índice de refração. Beleza, é ele que vai dar a característica daquele meio. Porque se você altera a velocidade, automaticamente você sabe que aquele meio já tem uma densidade alterada em relação ao outro meio, temperatura, tá bom? Então nós vamos analisar ali. Olha que bonitinho na nossa análise. Vamos analisar então cada um daqueles elementos ali da refração. Vamos lá, ó. Quem é o RI? É o raio de luz que está chegando à superfície que separa os dois meios, chamado raio incidente. Aquele que passa para o outro meio, RR, é o raio refratado. Observe que sofreu um desviozinho ali, né, em relação ao primeiro raio que chegou à superfície. Uma normal, ela é colocada ali perpendicular à superfície, separa os meios, para quê? Para identificar onde o raio incidente chega e a partir daquele ponto para onde ele está refratando. O ângulo de inclinação entre o raio incidente e o raio refratado com essa normal são, respectivamente, o ângulo de incidência e o ângulo de refringência, o ângulo de refração, que é muito importante. Onde? É muito importante nessa lei que nós vamos ver aqui agora, chamada Lei de Snell. O que diz a Lei de Snell, Leandrinho? A Lei de Snell, ela vai relacionar exatamente o índice de refração com os ângulos de incidência e de refringência a partir dos seus senos, tá? De uma relação trigonométrica. Então nós temos que N1, que é o índice de refração do meio 1, vezes o seno do ângulo de incidência, ele é exatamente igual a N2 vezes o seno do ângulo de refringência. Se eu coloco, ó, os N's para um lado e os senos dos ângulos para o outro, a gente observa uma proporcionalidade inversa entre quem? Entre o seno daqueles ângulos ali, dentro da observação no fenômeno da refração, e os índices de refração. O que isso significa? Eu já consigo observar qual meio tem maior ou menor índice de refração. Por quê? Observe o ângulo R. Ele é menor que o ângulo I. Consequentemente, seu seno também será menor. Se N é inversamente proporcional ao seno do ângulo, então eu posso afirmar que nesse meu exemplo, o índice de refração do meio 1, ele é menor que o índice de refração do meio 2. Então a gente vai observar o seguinte: quando o raio incide e passa para o outro meio, se aproximar da normal é que está diminuindo o ângulo. Então significa que aquele meio tem maior índice de refração, porque aproximou da normal. Se o raio incidente atingiu a superfície que separa os dois meios, passou para o outro meio, afastando-se da normal, significa o quê? Que o índice de refração desse meio é menor que o anterior. Então, aproximou da normal, quer dizer que esse meio tem um índice de refração maior que o anterior. Afastou-se da normal, quer dizer que tem um índice de refração menor que o do anterior, ok? Além de conhecer a lei de Snell e o fenômeno da refração, podemos também conhecer uma aplicação, assim podemos dizer, dentro do estudo dos fenômenos da refração, que é a reflexão total da luz. Como que consiste a reflexão total da luz? Primeiro vamos entender que existe um limite de ângulo para ocorrer a refração, ou para que a refração ocorra. Vamos supor que o índice de refração do meio 1 seja menor que do meio 2. Então a gente sabe que quando o raio de luz passar para o meio 2, ele vai aproximar da normal, ok? Então vamos analisar a aproximação. O ângulo máximo que eu posso formar com a superfície do meio 1, muito próximo à superfície do meio 1, é quase 90 graus. Se o meu limite é quase 90 graus de incidência no meio 1, o ângulo refratado chamará ângulo limite. E o cálculo é muito simples. Se eu aplicar na lei de Snell, nós vamos ter que o seno do ângulo limite consiste na razão entre o índice de refração do meio menor sobre o índice de refração do meio maior, ou seja, 1 sobre 2. Mas não será 1 sobre 2 no caso aqui de baixo,
que é onde vai ocorrer a reflexão total da luz. Vamos considerar agora que o meio 1, ele é mais refringente que o meio 2. Então já vai mudar, né? O menor é o 2 e o maior é 1. Vamos analisar o comportamento do raio agora. Vem com o Leandrinho aqui. Vamos lá. Olha lá que lindo. Quando você tem uma incidência e foi para o meio 2 de menor índice de refração, o raio de luz ele afasta da normal. Perfeito? Beleza. Se eu for aumentando esse I, ele vai chegar em um limite em que a refração é quase paralela à superfície que separa os meios. Olha lá. Ela tem um ângulo muito próximo de 90, ele, né, o raio refratado, um ângulo próximo de 90 com a normal. Então, Leandrinho, calma aí. Esse incidente eu posso aumentar mais? Pode. Mas se você aumentar mais um pouco, ultrapassar um pouco mais o limite, um pouquinho que seja, ocorre o fenômeno que nós chamamos de reflexão total da luz. Isso mesmo. Por mais que tenha uma superfície em que separam dois meios diferentes, a luz ela vai sofrer uma reflexão total. Nenhum raio vai passar para o outro meio. Atenção! A reflexão total da luz só ocorre quando o raio de luz vai do meio mais refringente para o menos refringente. Não ocorrerá reflexão total da luz se o raio for do meio menos refringente para o mais refringente, ok? Algumas aplicações são muito importantes dentro da reflexão total da luz que pode vir na sua prova do Enem, como por exemplo nas fibras óticas que hoje nos envia a internet em alta velocidade. Então, como que ocorre a reflexão total da luz dentro da fibra ótica? Você tem um laser incidindo dentro das camadas da fibra ótica, não precisamos entrar em detalhe, formando um ângulo superior ao ângulo crítico, ao ângulo limite. Quando isso acontece, olha lá, você vai ter sucessivas reflexões dentro das camadas, né, entre as camadas da fibra ótica. Chegando até onde? Chegando até o detector que vai reconhecer a informação ali da tua internet, a velocidade da tua internet. Uma outra aplicação também é a miragem, já caiu bastante no Enem. Como que ocorre a miragem? Olha que interessante, vamos entender aqui, ó. Você tem uma pessoa observando o quê? Ali o coqueirinho, a planta, como se fosse o chão um espelho. Então, como que vai funcionar a superfície como um espelho? Quando está em alta temperatura, eu acho que quando vocês já andaram de carro, olharam para o asfalto, já viram imagens ali de árvores sendo refletidas no asfalto. Então, o que vai acontecer? O raio de luz sai dessa plantação, como as camadas ali inferiores são bem quentes, possuem menor índice de refração. Então, o raio de luz ele vai indo de um meio mais refringente para o menos refringente. Qual é a tendência do raio de luz? Afastar da normal. Só que chega no momento que a incidência vai ultrapassar o ângulo crítico em determinado ponto das camadas muito quentes. E aí o que vai acontecer? Sofrer reflexão total, vai voltar, indo de camadas mais quentes para camadas um pouco mais frias, não é fria, no caso são mais temperaturas menores do que aquelas próximas à superfície, e atingir os olhos do observador. Então, quando ele olhar para a superfície, vai formar uma imagem por reflexão total. E aí a superfície funciona como espelho, ok? Então, miragem pode também cair na tua prova do Enem. Um outro conteúdo dentro da refração que cai bastante são os dióptros planos. Mas, Leandro, o que é isso? O que é um dióptro plano? Esse nome pode ser um pouco estranho, mas vocês já fizeram questões assim e sabem de coisas no dia a dia que funcionam através de dióptro plano. Dióptro plano, gente, será nada mais, nada menos que formação de imagens por refração em superfícies que separam os meios, o quê? Planas. Então imagina um índiozinho ali que vai pescar com uma lança. Já caíram várias questões do Enem assim. Aonde o índiozinho tem que lançar, né, o teu instrumento de guerra, contra o peixinho? Mais fundo ou mais próximo da superfície? Né? A gente sabe que quando a gente olha
Olha lá, os raios de luz saem do peixinho, vai do meio mais refringente por menos, a água é mais refringente que o ar, sofre refração afastando da normal. Se eu prolongar esses raios refratados, eles vão se encontrar em um ponto acima de onde o objeto está, criando assim uma imagem virtual do peixe. Então, a imagem está mais próxima da superfície e o peixe, na realidade, está mais abaixo. O índio vai ter que lançar mais fundo para poder pegar o peixe. Já foi uma questão do Enem. Pode acontecer o contrário? Pode. O observador dentro da água, né? Ou seja, exatamente onde o índice de refração é maior, olhando para o ar, onde o índice de refração é menor, tá? Então, quando a luz vem do pássaro e penetra na água, a tendência do raio do menor índice de refração para o maior é aproximada da normal. Quando aproxima, você prolonga os raios refratados que vão formar a imagem daquele pássaro acima de onde ele realmente está. Então você vai ver uma imagem bem distante da superfície da água e o objeto está mais próximo. Então ocorre exatamente o contrário de quando você observa de fora para dentro da água. Espero ter ajudado vocês, galera, nessas 5 dicas de óptica. Vamos recapitular essas 5 dicas? Nós falamos sobre as cores, né, o estudo das cores dos objetos, falamos do fenômeno da refração, que é muito importante, da equação da lei de Snell, que tem que ser aplicada, tem que ter o conhecimento dela para você fazer as diversas questões de refração, de cálculo que existem. Falamos também sobre reflexão total, é muito importante, inclusive a equação do ângulo limite saiu, né, da lei de Snell, então é importante você estudar os dois, que é uma consequência. E por fim, a 5ª dica, diópto plano, beleza? Bons estudos para vocês, #Física na Veia, um grande abraço!